Bom dia, turma. Tudo bom? Bem, nós estamos indo aqui para a nossa segunda videoaula, onde nós temos aqui a aula 2 da sequência 9, tá? A aula aí que ela foi planejada para o dia 19 de novembro. E para essa aula aqui nós temos atividade de matemática, tá? Atividades aí que tratam do assunto de coordenadas no plano cartesiano, tá? Quando a gente fala de plano cartesiano, nós falamos, né, do plano com essa malha quadriculada, né, um plano, né, uma área dividida em linhas horizontais, que são as linhas deitadas, e linhas verticais, que são as linhas em pé, dando origem a esta grade, né, essa tela com grade ou malha quadriculada, que é conhecido como plano cartesiano. Tá bom? Nós já tratamos sobre esse assunto em outras aulas. O plano cartesiano ele tem um eixo vertical aqui do lado, tá? É o eixo que às vezes ele aparece nomeado com uma letra, né? O eixo Y, por exemplo. Não é o caso aqui dessa atividade. E temos o eixo horizontal, que é o que aparece lá embaixo. Lá. Aí esses eixos eles costumam ter coordenadas. Essas coordenadas elas podem ser definidas com números, é o caso aqui, né? Ou definido com letras. Aqui os dois eixos eles são numéricos, né? Vai do 0 até o 7 e aqui do 0 até o 11. Existem casos em que os eixos os dois são com letras, ou outros casos onde um eixo ele tem coordenadas nomeadas com letras e o outro eixo coordenadas nomeadas com números. Tá bom? E esses números aqui eles podem representar medidas dependendo do tipo de trabalho que você está desenvolvendo, tá? Então, se você estiver montando, por exemplo, um plano cartesiano para indicar a localização ou espaço físico de um determinado ambiente, de uma escola, por exemplo, de um clube ou algo assim, aí você pode usar essas coordenadas, esses espaços entre essas linhas como unidade de medida também. Falando que entre um e outro pode ter 1 metro ou 10 metros, depende da situação, tá bom? E às vezes são usados apenas para recursos de localização, para você aprender a localizar pontos dentro de um mapa ou no caso de um plano cartesiano, ok? Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Ele diz o seguinte na atividade: Juliana marcou os pontos F, H e J no plano cartesiano apresentado abaixo. Então, nós temos o ponto F aqui, o ponto H e o ponto J. E aí a pergunta, as 3 perguntas aqui, elas são em relação à localização desses pontos, quais as coordenadas, né, de localização desse ponto. Então, por exemplo, o ponto F, para você saber a coordenada ou as coordenadas do ponto F, você vai descobrir exatamente qual é a posição dele na horizontal e na vertical. Ok? Então, ele está aqui no ponto 3, ou melhor, na linha 3 e na coluna 2. Então, seria 3,2 ou 3,2, a coordenada aqui do ponto F. O H, você vai encontrar ele no 5, 5. É exatamente onde ele se encontra aqui, ó, 5, 5. E o J você tem ele no 6, 11. Tá? Então essa é a atividade A. Atividade B, ó, explique como Juliana faria para se deslocar do ponto F para o ponto J. Então a Juliana está aqui, ó. Imaginar que isso aqui é um pátio, né, de uma escola ou uma quadra, né? Ou até o bairro onde ela vive, né? São ruas. Ela está no F e ela precisa chegar no J. Como é que ela poderia fazer para se deslocar? Aqui tem uma digitação, tá? Apareceu aqui desolar, mas é deslocar. Saindo do ponto F e indo até o ponto J. E aí você tem que imaginar quais caminhos ela pode fazer. Existem várias opções, você escolhe uma aqui para poder descrever nessas linhas. E exercício C, você vai inserir no plano cartesiano o ponto G nas coordenadas 4, 6. O primeiro número é aqui, tá? O número das linhas desse eixo aqui. E o segundo número desse eixo aqui embaixo, tá bom?
Então, 4G. Então, você vai procurar onde ficaria o 4, 6, né? O 4 e o 6, para inserir um pontinho G. Você já tem o F, o H, o J, você vai inserir o G exatamente nessa coordenada. Bom, a outra atividade diz o seguinte, ó. Alex queria visitar o Museu do Ipiranga e viu na internet algumas informações sobre ele. O museu está sendo reformado para a comemoração do bicentenário da independência do Brasil em 2022. Mesmo sem poder entrar no museu, Alex resolveu visitar o local. Ele fez um esquema com a localização desse museu para Sofia usar caso resolvesse visitá-lo também, né? Veja como ficou. Vai estar mais aqui na outra página. Esse é o esquema aqui que Alex, neste plano cartesiano, eles não indicam letras como o caso da primeira atividade. Ele indica lugares. Então aqui está o Museu da Independência, aqui nós temos a Casa do Grito, aqui nós temos o Hospital São Camilo e aqui nós temos o Museu do Ipiranga. Tá? Imagine que fosse um mapa. O plano cartesiano aqui está funcionando como um mapa. Aí vem as questões aqui, ó. Questão A. O Museu do Ipiranga está localizado no ponto 5C. No caso aqui, 5C, está pegando a coordenada. Como eu falei lá na atividade anterior, né? Alguns planos cartesianos ele vai ter um eixo numérico e um eixo alfabético, com letra. No caso aqui, o primeiro valor é do eixo de baixo aqui, ó. Então você vai procurar o número 5 aqui. E a letra C está aqui, ó. Então é o 5C, ó. Se você vai no 5C, você achou o ponto que é o Museu do Ipiranga, como diz o exercício. Então, o Museu do Ipiranga está localizado no ponto 5C. É o pontinho aqui onde ele se localiza. Aí pergunta, de acordo com esse esquema, qual é o ponto de referência mais próximo do Museu do Ipiranga? Então, desses outros locais definidos aqui, ó, qual que está mais próximo do Museu do Ipiranga? Ok? Você tem que medir aqui, ver quantos espaços você vai se deslocar para chegar no próximo lugar. E aí saber qual é o lugar mais próximo. Ok? Depois, letra B, ó, você vai indicar os pontos de localização dos seguintes locais: Casa do Grito e Museu da Independência. Aqui o Pro falou que primeiro você vai colocar a vertical, né? Eu falei errado, é o contrário, tá? Primeiro você vai colocar a coordenada de baixo, depois a coordenada aqui de cima. Então, por exemplo, o F ele não está no 3,2, é 2,3. Coloca primeiro a coordenada do eixo de baixo, depois a coordenada do eixo do lado, que é o que está aqui, né? Ó. Primeiro ele colocou o 5, que é a coordenada de baixo, depois ele colocou a coordenada do lado, que é a coordenada aqui do horizontal, aqui, né? do eixo vertical, perdão. Aqui, como é letra e número, não tem como você errar, né? Agora aqui, se você fazer ao contrário, você vai encontrar... Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, o ponto G que ele pediu, 4, 6. Se eu definir este aqui como 4 e este aqui como 6, o ponto vai ser aqui, onde está a mãozinha agora. Agora, se eu usar este aqui para indicar o 4 e este aqui para indicar o 6, ó, então já é um lugar diferente. Então, num plano cartesiano onde você tem o mesmo tipo de coordenada nas escalas dos eixos, se você inverter os valores, você vai achar lugares diferentes. Tá? Então, por padrão, coloca a primeira coordenada de baixo. Então, o número 4, o primeiro valor é do eixo horizontal aqui embaixo. Depois, o segundo valor é do eixo aqui do lado de cima. Que é como está mostrando nesse exercício aqui. Tá bom? Aí, usando esse tipo de explicação, essa dica que eu te dei, você vai indicar onde fica a Casa do Grito. Então, indica primeiro a letra onde você vai achar ela, o número onde você vai encontrar ela, depois a letra. Então, primeiro a coordenada horizontal, depois a vertical. Tá?
E a mesma coisa no Museu da Independência. Primeiro a horizontal, depois a vertical. Quando eu falo horizontal e vertical, estou me referindo ao eixo. Eixo horizontal, eixo vertical. Tudo bem? É só escrever aqui as coordenadas nesses dois itens aqui. Casa do Grito, Museu da Independência. Bom? Então a atividade fala sobre plano cartesiano, uma forma que nós temos aí de nos orientarmos para localizar determinados espaços ou determinados locais dentro de um espaço. E aí você usa a ideia das coordenadas para localizar esses lugares. Tudo bem? E é isso, tá? Para essa data aqui nós temos apenas essas duas atividades de matemática. Espero que você consiga fazer. Se você tiver dúvida, consulte o professor lá usando o WhatsApp. Tá bom? Bons estudos. Fiquem com Deus. Tchau.